Então, creio que você está com a Bíblia aí do outro lado, sentado na sua poltrona confortável, não é? Ou deitado na cama, assistindo aí este culto, participando deste culto. E não importa se você está sentado, em pé, deitado, não é isso que vai te conectar ao culto ou não, mas o seu coração, não é? Em espírito e em verdade, nós estamos ligados ao Pai. Então eu quero ler aqui Mateus, capítulo 13. Eu quero ler aí do versículo, apenas o versículo 10 e o versículo 11, tá bom? Só esses dois versículos que nós vamos ler. Mateus capítulo 13, versículo 10 e versículo 11, tá legal? E eu quero te convidar a uma reflexão sobre o coronavírus e o Evangelho. Se você esteve desligado da TV ou das manchetes sobre o detalhamento do coronavírus, você vai ficar muito informado agora, tá legal? E nós vamos utilizá-lo como ponte para a transmissão de uma mensagem muito maior, que é a mensagem do Evangelho. Mateus 13, versículo 10 e 11 diz assim: Então se aproximaram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por que lhes falas por parábolas? Eu quero seguir o exemplo do meu mestre Jesus, ele que foi um mestre também na arte da comunicação, e hoje eu quero transmitir os valores do Evangelho através de uma parábola, através de uma analogia, através de uma comparação. Eu quero me utilizar de uma linguagem figurada para transmitir verdades eternas. E a parábola será em cima do coronavírus. O que o coronavírus pode nos ajudar na compreensão do Evangelho? Em que sentido o coronavírus pode nos ajudar na compreensão do Evangelho? Então, veja comigo esta analogia. Em primeiro lugar, o surgimento do vírus. O surgimento do coronavírus se deu na China, no mercado de animais em Wuhan. A doença ela foi identificada pela primeira vez ali em Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China, em 1º de dezembro de 2019. Mas o caso só foi reportado no dia 31 de dezembro do ano passado. E acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados, eles tinham principalmente ligações com o mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, que também ali vende animais vivos. Preste atenção, gente, lá funciona um mercado de carnes, e lá, em um daqueles animais silvestres comercializado, um daqueles portava o vírus e no contato com o ser humano acabou esse vírus contagiando o mesmo. Olha aqui para mim, esse vírus, ele pode ser usado como uma ponte para a gente falar de um outro vírus. Um vírus que é muito pior e muito mais antigo do que o coronavírus, que é o vírus do pecado. E o pecado também teve o seu surgimento, assim como o coronavírus surge na China, o pecado ele vai surgir lá no Jardim do Éden, num lugar perfeito, num lugar maravilhoso, num lugar paradisíaco. O pecado ele vai entrar na história humana por meio de um casal, Adão e Eva. Eles foram estimulados por uma serpente possuída por Satanás, uma serpente satânica, e ali, infelizmente, Eva come do fruto,
o qual Deus havia dito para não comerem, dá ao seu marido Adão, ele também come, e aí então o vírus do pecado, o maldito vírus do pecado, então entra na história humana. Queridos, quando nós olhamos para a vida como ela é, desorganizada, parece um mundo pelo avesso, cujas marcas são sofrimento, hospital, lágrimas, desigualdade, injustiça, nós temos que fazer uma volta e olhar então se esse mundo criado por Deus fora feito assim. E quando nós fazemos essa viagem no túnel do tempo, nós percebemos que Deus fez um mundo perfeito, bom, maravilhoso, mas o homem cometeu o pecado e com isso o vírus maldito do pecado desorganizou todas as coisas. Mas uma outra relação que eu quero fazer entre o coronavírus e o Evangelho, a vida com Deus, as verdades eternas. Em segundo lugar, o coronavírus é altamente contagioso. E como são as principais vias de transmissão do coronavírus? Em resumo, são gotículas de saliva, por meio dos espirros, dos acessos de tosse, contato próximo com as pessoas, superfícies contaminadas onde você põe a mão e depois você leva a mucosa da boca, do nariz, dos olhos. E assim então você é contaminado. O virologista Paulo Eduardo Brandão, professor na USP, ele disse o seguinte: o que mais chama a atenção nesse trabalho é que se observou que o coronavírus resiste por até 3 horas na forma de aerosol. Ou seja, se eu estou infectado e espirro numa sala, ele consegue ficar espalhado no ar e infectar outras pessoas em quase 3 horas, disse o especialista. Queridos, a investigação também desvendou que o vírus, ele chega a ficar até 3 dias fora do corpo humano, sobre estruturas ou objetos de plásticos ou aço inoxidável. E também observou-se que um indivíduo, ele pode infectar até 5 pessoas, de acordo com a revista digital Exame que eu estive pesquisando. Então veja, coronavírus é altamente infeccioso. O coronavírus espiritual, pecado, é também altamente contagioso, mas com uma diferença do coronavírus da China. Esse da China não será transmitido a todos, mas o pecado é transmitido a todas as pessoas. Não existe um ser humano que não seja pecador. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O coronavírus, ele já é mais do que um surto, ele já é mais do que uma epidemia. O coronavírus agora está na escala de pandemia, não é? E o pecado, ele é uma pandemia no sentido mais pleno da palavra. A etimologia, a origem da palavra pandemia, vem do grego pandemias, que é pan, significa todo, mais demos, que significa povo. Então pandemia é todo povo. Ou seja, isso é o pecado. O pecado pegou todo o povo, se espalhou por todos os povos, por todas as pessoas. E um dos sinais de que o pecado chegou em todos os lugares é que em todos os lugares, em todos os povos, tribos, línguas, nações e etnias, você vai ver um cemitério. O cemitério é a revelação de que o pecado também chegou ali, porque o salário do pecado é a morte. E isso nos leva a uma pergunta: se todos somos pecadores, e se o pecado gera a morte, qual será então a cura? O remédio? A vacina? Daí, querido, a boa notícia que eu trago para você é a de que a nossa cura está
no Senhor Jesus. Só Ele é a cura para todo aquele que foi infectado pelo coronavírus do pecado. Aquele que, como filho de Adão, herdou essa natureza caída. E aquele que é filho de Adão no pecado, pode se tornar irmão de Jesus Cristo e receber a redenção. Se todos pecamos em Adão, em Cristo, todos nós podemos ser redimidos da condenação eterna. A cura, a vacina, o remédio é Jesus Cristo. E isso me leva à terceira reflexão desta mensagem. Em terceiro lugar, o coronavírus, ele tem uma vantagem na guerra contra os humanos. Ele é invisível ao olho nu. Você, quando olha para a sua mão, ou para a maçaneta da porta, ou para o corrimão das escadas, ou para o assento dos ônibus, ou para a mão do outro que quer lhe dar a mão, você não vê o coronavírus. Você não levanta a mão, a boca, o nariz, aos olhos e observa o coronavírus andando nas suas mãos. Porque se você visse o coronavírus andando nas suas mãos, você jamais levaria a mão à boca, aos olhos e ao nariz, por saber que ele é altamente infeccioso. Ei, assim como o coronavírus se consiste num inimigo para a humanidade, assim também, e agora eu quero ir para o nosso outro inimigo, porque nós temos três grandes inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Agora eu quero ir para o diabo, porque assim como o coronavírus é invisível ao olho nu, Satanás, o nosso arqui-inimigo, ele também é invisível ao olho nu. E Satanás veio para roubar, para matar, para destruir, e uma das grandes vantagens de Satanás contra nós é o fato dele ser invisível aos nossos olhos físicos. E tem gente que diz assim: mas eu só acredito no que eu vejo. Mas estas mesmas pessoas que estabeleceram esse paradigma de vida, elas não viram ainda a olho nu o coronavírus, mas elas estão se protegendo. Em suas casas, estão lavando as mãos toda hora, estão tomando as medidas de segurança cabíveis. Agora, preste atenção. Por que estas pessoas estão fazendo isso, se elas já haviam dito que elas só acreditam no que vem? Porque a mídia está toda hora mostrando os efeitos do coronavírus na vida daqueles que estão nos hospitais, ou como nós vimos ontem nas reportagens e hoje também, aquele número de caixões enfileirados lá na Itália, dirigindo aquelas pessoas para o cemitério para serem cremadas e etc. Isso então traz para nós a certeza de que realmente algo muito estranho está acontecendo. Veja, Satanás também não pode ser visto, pelo menos não com os olhos físicos, e não é a mídia que está falando dele, mas é algo muito mais confiável do que a mídia. É a palavra de Deus quem fala da sua existência. E nós vemos os efeitos de Satanás neste mundo tenebroso, tentando as pessoas, oprimindo as famílias, possuindo os indivíduos, as levando a um estilo de vida de autodestruição. Então você não está vendo o coronavírus, mas você começa a observar os efeitos dele. Você não vê Satanás, mas olha para o mundo ao seu redor. Ei, por mais que a natureza humana esteja caída, por mais que o coração do homem seja uma pedra, ele sozinho não causaria todo esse rebuliço que ele causou no mundo. Há um agente maléfico, há um ser, quase que a encarnação da maldade, que está por aí, infernizando as pessoas, possuindo, machucando, acabando com casamentos, levando pessoas a bancarrotas, aos vícios, ao abismo. Ei!
Assim como nós só conseguimos vencer o pecado por meio de Jesus Cristo, nós também só conseguimos vencer o diabo por meio de Jesus Cristo. Ele tem essa vantagem de ser invisível a nós, enquanto nós somos visíveis a ele, ao diabo, mas ele está diante dos olhos de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, quando ele morre, o apóstolo Paulo recebeu a revelação do Espírito Santo e escreveu à igreja de Colossos e disse que Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, ele despojou principados e potestades, os expondo ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo pisou, esmagou a cabeça da serpente lá na cruz do Calvário, e quando nós nos abrigamos nele, Satanás não pode nos tocar. Satanás não pode nos tocar se nós estivermos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Mas ainda, seguindo na reflexão com o coronavírus, em quarto lugar, o coronavírus, à medida que passa de uma pessoa para outra, pode sofrer mutações e se tornar um vírus ainda pior. Esse novo coronavírus, na sigla Covid-19, já é uma mutação dos outros coronavírus que já existiam. Ele é o novo, é por isso que é dito novo coronavírus. Infelizmente, essa lógica da mutação pode continuar gerando vírus ainda piores. A Comissão Nacional de Saúde da China alertou que a capacidade de transmissão do coronavírus está se fortalecendo, mas ela não foi clara sobre o risco apresentado por mutações virais. Os cientistas estão observando atentamente isso. O virologista da Universidade de Nottingham, o Jonathan Ball, do Reino Unido, ele disse o seguinte: deveríamos nos preocupar com qualquer vírus que infecte o corpo humano pela primeira vez, porque ele já superou o grande e primeiro obstáculo. Dentro de uma célula humana, e ao se replicar, ele pode começar a gerar mutações que permitam que se espalhe com mais eficiência e se torne mais perigoso. Não queremos dar ao vírus essa oportunidade, completa o virologista. Querido, trazendo essa reflexão para um plano maior, o pecado, o coronavírus do pecado, causou em nós uma mutação. Hoje, não somos como éramos antes da queda. Hoje, nós não somos como fomos criados por Deus. Só houve dois homens perfeitos, Adão por um tempo e Jesus Cristo para todo sempre. Todos nós somos hoje um ser modificado pelo pecado. Nós somos seres que passamos por mutações. O pecado, embora não tenha destruído a imagem e semelhança de Deus em nós, destruiu a perfeição com a qual Deus nos criou. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. O homem mais sábio que pisou o chão do planeta Terra depois de Jesus foi Salomão. E Salomão disse assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Em outras palavras, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem perfeito, mas por ele se meter em muitas astúcias, ele foi se modificando. Querido, você ainda não me viu na minha versão perfeita. Você não me conhece ainda na minha versão perfeita, como eu também não te conheço. Eu não te conheço na sua versão perfeita. Agora,
repousa nos cristãos, repousa naqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esta esperança, porque um dia, por meio de Jesus Cristo, eu serei redimido de todo o meu pecado, e o meu corpo passará por uma santa mutação para melhor, e eu serei transformado à imagem de Jesus Cristo, e este corpo não estará mais reduzido à escravidão, mas será agora um corpo glorificado, iluminado, poderoso e pleno da graça e da vida de Deus, aleluia. Ah, querido, querida, embora o coronavírus ainda pode deixar os cientistas de cabelo em pé e a humanidade preocupada com as mutações e derivações que dele pode surgir, eu olho para a história com esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará e a minha melhor versão nele ainda há de ser manifesta, e você que crê em Jesus também pode ter essa esperança, aleluia. Mas ainda, querido, em quinto lugar, uma vez que o coronavírus infecta uma pessoa, o seu período de incubação é de 3 a 7 dias para a manifestação dos sintomas e, em alguns casos, até 14 dias. Ou seja, uma pessoa pode ter o coronavírus e não saber, porque existe uma janela de tempo entre a infecção e a manifestação dos sintomas. Agora escute, o coronavírus do pecado também tem uma janela de tempo entre o ato e os sintomas do juízo. Raramente o sintoma mais grave, eu digo mais grave, anote, mais grave do pecado, se manifesta imediatamente após o pecado. Raramente isso acontece, raramente. É só a gente olhar para Adão e Eva. O juízo de Deus foi: olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E Eva come do fruto, dá ao seu marido Adão, ele come do fruto, mas os dois não caem fulminados diante de Deus, eles não morrem na mesma hora. O que parece, se nós fizermos uma leitura superficial e apenas desses versículos primeiros, a gente pensa que o bobo da história é Deus. A gente pensa que o inteligente ali na história é Satanás, é Eva e Adão, e Deus é um bobo que fala, mas não faz valer a sua palavra. Mas veja, ali nós já temos uma revelação de que raramente o sintoma mais grave do pecado se manifesta imediatamente após a prática do mesmo. Mas quando nós seguimos na leitura do livro de Gênesis, a gente vai ver que Adão encarou a morte. A morte como expressão mais grave do pecado, mas você vai ver que imediatamente após Adão e Eva terem pecado, terem comido do fruto, eles vão se envergonhar de estarem nus um diante do outro. Adão vai transferir a culpa para Eva. Eva vai passar a ter dores no parto, e grandes coisas como o juízo de Deus vão acontecendo logo ali. Deixa eu falar algo com você, querido, não brinque com o pecado. Assim como o coronavírus, a pessoa pode estar com ele dizendo assim: eu estou bem, eu aqui estou forte, e ele pode estar numa janela de incubação, e nele o vírus pode se manifestar com a sua cara mais carrancuda. Assim também o pecado. Não brinque com o pecado não, porque você pode pecar e dizer assim: mas não aconteceu nada, então esse livro sagrado aí está brincando com a minha cara. Não, a palavra de Deus diz em Números 32, versículo 23, o vosso pecado vos há de achar, mais cedo ou mais tarde o vosso pecado vos há de achar. E deixa eu falar algo com você, preste atenção, Deus
não descarrega o seu juízo imediatamente contra nós, na sua versão mais grave, a morte, porque Deus é longânimo. Ei, Deus tem sido paciente com você, Deus tem te dado uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, Deus tem dado a você muitos anos, a corda da misericórdia de Deus tem sido estendida para com você. Ei, volte-se para Deus hoje, volte-se para Deus hoje, porque cada homem e cada mulher há de encarar a versão mais fulminante do pecado, a morte. E só há uma maneira da gente enfrentá-la, é tendo a vida eterna de Cristo Jesus em nós. E isso me leva à sexta ideia comparativa entre o coronavírus e a vida cristã. Preste atenção, em sexto lugar, o coronavírus está fazendo mal, sobretudo a quem já estava mal. Por exemplo, pessoas que estavam com um sistema imunológico baixo, que já estavam com condições imunológicas deprimidas por uma diabetes, uma hipertensão, complicações no aparelho respiratório, problemas renais, portadores de doenças autoimunes, os idosos que estão sofrendo mais, mas acaba que os idosos acabam sofrendo, levando desvantagem em muitas doenças, e também, infelizmente, neste vírus. Esse grupo de pessoas forma o chamado grupo de risco. Mas veja, quando a gente fala também sobre o coronavírus espiritual, o coronavírus espiritual do pecado, do mundo, do diabo, sobretudo, esses três inimigos levam uma grande vantagem sobre a vida daquele que já está mal na vida com Deus. Veja bem, quando alguém cai num pecado grave, é porque já caiu antes nos pecados mais leves. Os pecados mais leves, tipo, já tinha negligenciado a oração, já tinha abandonado as escrituras sagradas, já tinha se ausentado dos cultos, já tinha parado de pensar nas coisas lá do alto. Veja, quem cai no abismo eterno é porque já vinha caindo nos pequenos buracos da vida. Coronavírus está fazendo mal, sobretudo a quem já estava mal. E olha, querido, esse pecado mais grave que você está cometendo é porque você já sonegou os compromissos mais leves. Olha só como um pecado vai chamando outro pecado, mas veja, sempre numa linha ascendente, como numa escada. Um pecado mais leve nos leva a um outro pecado um pouquinho menos leve, já um pecado de tamanho médio, até um pecado grave. Ei, não negligencie a palavra de Deus. Por isso que o salmista lá no Salmo 119, ele diz assim: Senhor, cumprirei os teus mandamentos à risca, porque não há nada que Deus fale na sua palavra que pode ser levado na brincadeira. Reconcilie a sua vida com Deus, volte às práticas das primeiras obras, arrependa-se. E aí você me pergunta assim: Elton, quando é que uma pessoa está mal do ponto de vista espiritual? Eu já sei, Elton, quando uma pessoa está mal para pegar o coronavírus, é diabética, a imunidade está baixa, já entendi. Agora, e o coronavírus espiritual? Quando é que uma pessoa está mal? Veja, quando ela está sem Jesus. Uma pessoa que está sem Jesus, ela está completamente desguarnecida para qualquer ataque da carne, do mundo e do diabo. Oh, querido, se proteja com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas isso me leva à sétima reflexão desta mensagem sobre o coronavírus e o Evangelho. O coronavírus
ele cria um distanciamento social entre as pessoas. E eu até vi uma reportagem de um político que estava em quarentena e ele estava com a sua família nesta casa, só que ele estava isolado, separado da família num quarto. É isso. Esse coronavírus está gerando um distanciamento social entre as pessoas. E tem que ser assim. Para a gente vencer esse mal, segundo as nossas autoridades, é somente por esse distanciamento social, higienização. Agora a gente está proibido de se abraçar, a gente está proibido de se beijar, a gente está proibido de se cumprimentar, não é? A gente agora está se cumprimentando com o cotovelo, a gente está se cumprimentando com o pé, dando uma batidinha com o pé, porque esse vírus gerou esse distanciamento social entre nós. Agora escute, o coronavírus espiritual do pecado, ele também afasta as pessoas. O pecado do adultério, por exemplo, ele acaba com os casamentos, ele distancia o marido da mulher. O pecado da ganância, ele distancia os pais dos filhos, porque o pai passa a viver a vida fora do lar, negligenciando os filhos. O pecado da mentira distancia os amigos. O pecado da inveja e da briga por poder divide igrejas. Queridos, o pecado distancia as pessoas umas das outras. Agora, sobretudo, o pecado distancia o homem de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E foi assim desde o Éden, queridos. Adão, depois que ele peca, e Deus vem ao encontro dele, e de Eva, e fala com eles, dali por diante, Deus não era mais uma voz que se ouvia no crepúsculo do dia. Deus se distanciou, porque um ser plenamente santo não pode estar em conexão com um ser completamente pecaminoso. Há um abismo que nos distancia. E esse abismo entre o homem e Deus não pode ser reconectado pela religião, pelas boas obras, não pode ser reconectado pela ciência. Esse abismo entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, só pode passar por uma reconexão, só pode ter uma nova ligação, só pode passar por uma religião no sentido pleno da palavra em latim, religare. O homem só pode ser religado a Deus e Deus ao homem por meio de Jesus Cristo, homem e Deus. Jesus Cristo vem da parte de Deus falar aos homens, e Ele se faz homem para falar da parte dos homens a Deus. Olha, queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é plenamente homem, e por isso Ele pode então receber sobre Ele os nossos pecados na cruz do Calvário, e Ele é plenamente Deus, e portanto pode aplicar o seu juízo sobre ele, e assim ele pode se tornar o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo pega nas mãos de Deus e pega nas mãos dos homens e os reconcilia na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, queridos, o nosso distanciamento de Deus se resolve na cruz do Calvário, e o nosso distanciamento uns dos outros também se resolve na cruz do Calvário. Se você está em ódio com seu pai, com a sua mãe, se você está em guerra contra o seu marido, contra a sua mulher, olhe para a cruz, porque na cruz o muro da separação cai por terra, e ali a gente se torna uma só família em Cristo Jesus. Mas seguindo nesta mensagem, querido, em oitavo lugar, eu quero dizer a você que o coronavírus impede algumas modalidades de trabalho.
Aqui no meu estado, por exemplo, o Espírito Santo, o governador Casagrande, Renato Casagrande, ele determinou nesta sexta-feira passada, dia 20, o fechamento do comércio durante 15 dias, a partir do sábado 21/3, que foi ontem, né? Então, as medidas só não valem para farmácias, supermercados, padarias, alimentação, cuidados animais, postos de combustível, conveniência, restaurantes e lanchonetes poderão funcionar até às 16 para atendimento e consumo presencial, entregas e retiradas permanecem inalteradas. Isso aqui foi o que eu li de uma reportagem. Veja, o coronavírus está impedindo algumas modalidades de trabalho. E o coronavírus espiritual, gente? O coronavírus espiritual, o pecado, ele impede as pessoas de trabalharem na obra de Deus. Por exemplo, quando você olha para o pecado do consumismo, o pecado do consumismo faz as pessoas pensarem só nas coisas terrenas, em ter mais, em enriquecer, amealhar, ajuntar, e se esquecem de colocar os dons, os talentos, a vida a serviço de Deus. Por exemplo, o pecado da impureza sexual coloca o cristão fora da batalha, pois a culpa dos pecados sexuais não permite trabalhar para Deus. O pecado da negligência espiritual, negligência na oração, no jejum, na adoração, na leitura da palavra, sabe o que faz? Não concede ao cristão o poder espiritual para ele enfrentar todo o mal. Olha só como que o coronavírus do pecado nos impede de viver uma vida plena. E olha, querido irmão, pastor Alex Assis, certa vez ele disse aqui nesta igreja o seguinte: não exercer os seus dons faz com que a igreja do Senhor Jesus perca, mas você perde muito mais. Você perde muito mais. Queridos, nós devemos trabalhar para Deus. E para trabalharmos para Deus, precisamos então neutralizar pelo poder do sangue de Jesus, esse agente paralisante da obra de Deus na vida de um cristão, que é o pecado. Mas agora, dando continuidade, em nono lugar, agradeço aí ao Vinícius pela água. Nono lugar, o coronavírus despertou uma avalanche de fake news. Queridos, o coronavírus despertou uma avalanche de fake news. Por exemplo, eu estava vendo um infectologista, ele dizendo o seguinte: gente, não compartilhe vídeos que você não saiba realmente da procedência. Não compartilhe. Aí esse infectologista disse assim: olha, alguns estão dizendo que o vírus Covid-19 é inativado a 27 graus. E ele disse assim: isso é mentira. O corpo humano se encontra numa condição de temperatura de 36 a 37 graus e nós pegamos. Se o coronavírus fosse inativado a 27 graus, quando ele tocasse o corpo humano, ele seria morto, eliminado. Isso é só umas das fake news que estão veiculando aí, segundo esse infectologista. Há muitas outras mentiras sobre o Covid-19 espalhadas por aí. Agora escute, há ainda muito mais fake news sobre o coronavírus espiritual do pecado. Há uma enxurrada de mentiras espalhadas por aí sobre o pecado. Por exemplo, uma fake news, há quem diga o seguinte: o pecado é coisa de religiosos atrasados, não existe pecado, Deus te fez para ser feliz, então se te der prazer, é aceitável por Deus, é isso que importa.
Olha o que estão falando por aí. Uma outra fake news veiculada por aí sobre o coronavírus do pecado. Há quem diga assim: no final, Deus vai levar todo mundo para o céu, porque Deus é amor, não importa como você viva, se você fizer tudo o que fizer em nome do amor, então Deus é com você, porque Deus é amor. Querido, você quer encontrar a verdade sobre o coronavírus espiritual? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Palavra de Deus. Isso aqui, ó. Revelação de Deus para nós. Tudo o que está escrito foi inspirado por Deus. Fora das escrituras sagradas, tudo relacionado ao coronavírus espiritual do pecado é achismo, inventismo e falácia humana. Queridos, o que a Bíblia diz sobre o pecado é que o pecado dá ao homem um salário. No final da vida o pecado vai dar um salário para o homem, qual seja a morte. Querido, sobre o pecado, preste atenção, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, só existe um que pode quebrar a lógica a que esses três inimigos conduzem aos seus reféns. Só há um que pode quebrar essa lógica, é o Senhor Jesus. Só Ele pode lhe perdoar o pecado. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, diz assim, capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Ou seja, só Jesus pode quebrar a lógica, a continuidade, a história do pecado na nossa vida. Não acredite em fake news. O diabo, ele é o pai da mentira. Ele tem levantado homens e mulheres para mentir, para enganar. Ele é o enganador das nações. Satanás, não confie nele, confie na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Mas caminhando, queridos, para o encerramento dessa mensagem, a última reflexão que eu quero fazer com você sobre o coronavírus e o evangelho é que o coronavírus pode ser inativado fora do corpo, aqui ó, do lado de fora, com higienização, álcool em gel 70% e água e sabão. Tem outras coisas aí também que inativam o vírus, mas eu quero falar só sobre esses três: álcool em gel, água e sabão. Com álcool, água e sabão, se o vírus estiver nas suas mãos, ele será inativado. Agora escute o seguinte: sobre o coronavírus espiritual, o pecado, o modo de inativarmos, o modo de destruí-lo e aniquilá-lo é através do sangue de Jesus. Não há outro modo. Para você inativar o coronavírus, há alguns modos. Mas para inativar o coronavírus do pecado, só há um modo: o sangue de Jesus. Primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, seu Filho, Filho de Deus Pai, nos purifica de todo pecado. Escute, o seu organismo físico pode até combater o Covid-19. Se a sua imunidade estiver boa, se você estiver bem, o seu próprio organismo vai combater o Covid-19. Mas com respeito ao coronavírus espiritual, o pecado, você não tem em si mesmo ferramentas
poder, você não reúne em você condições de eliminar o pecado da sua vida. Só o sangue de Jesus pode higienizá-lo por dentro e lhe dar a vida eterna. Só o sangue de Jesus. O mal a que eu e você entramos por meio de Adão e Eva, e agora por nossas próprias mãos o pecado, a destruição que nós causamos, nós mesmos não podemos reconstruir, mas bendito seja o nome de Deus, que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, o coronavírus, ele é letal para algumas pessoas, mas em outras, não passa de uma gripe, em outras não passa de uma gripe. Todavia, o pecado, o coronavírus espiritual, esse é letal para todos, mas nem todos provarão da sua letalidade, no sentido último e mais grave, a saber, a morte eterna, porque muitos procurarão a Jesus em tempo, confessarão seus pecados, receberão perdão, reconciliação e redenção através do sangue de Jesus. Aleluia! Então veja, o pecado é letal para todos, mas nem todos provarão da sua letalidade na expressão maior, que é o quê? A segunda morte. Você sabe, né? O ser humano prova de 3 mortes: morte física, morte espiritual, separação de Deus por meio do pecado, e a terceira e última, morte eterna, que é quando o ser humano morre fisicamente, mas a sua parte material, o seu espírito, a sua alma continua a existir do outro lado. E a Bíblia diz que aqueles que nesta vida encontrarem-se com Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador, serão direcionados para o paraíso, a semelhança daquele ladrão que morreu na cruz confessando os seus pecados, e que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, aquele que viver nesta vida sem Jesus, que dê as costas para as coisas de Deus, e que só pensar na materialidade da vida, este que viver sem Deus nessa vida, partirá para outra vida e seguirá sem Deus. Porque, irmãos, querido, isso é lógico, não é? Se o sujeito não quer Deus nessa vida, por que há de querê-lo na vida seguinte? E se Deus foi rejeitado nesta vida, por que tem que assumir paternidade sobre o outro do lado de lá? Ei, acorde, acorda, acorda. Hoje você pode sair destes que estão com um aparelho respiratório quase morrendo espiritualmente falando. Você pode se voltar para Cristo hoje, encontrar redenção para a sua vida, para a sua história. Ei, tudo que você precisa está em Cristo, e dele flui tudo para as suas necessidades materiais, através de provisão material, e de bênçãos espirituais através do agir dele. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem. Eu quero dizer a você o seguinte: esse Covid-19 veio e mostrou que o homem não é dono da sua agenda. Muitos compromissos foram desmarcados. Você está aí do outro lado, quantos compromissos você não deve ter desmarcado? Esse Covid-19 veio e mostrou que o homem é frágil e impotente. Veja bem, quando, queridos, a cura em forma de remédio ou vacina chegar para o Covid-19, já haverá milhares e milhares de mortos, como já há. Esse Covid-19 veio e mostrou que o homem perde facilmente a sua paz e o seu equilíbrio emocional. Há pessoas que estão agora trancadas em suas casas com uma ansiedade louca, estão aterrorizadas, amedrontadas, apavoradas. Aqueles mesmos que diziam estar vivendo uma vida tranquila, agora que o mal chegou, eles estão desesperados.
Esse Covid-19 veio e mostrou que as riquezas são instáveis. A economia mundial foi abalada, investidores estão com as suas carteiras no vermelho, a economia brasileira que estava só crescendo, agora desceu de elevador. Esse Covid-19 veio e mostrou que o homem não está se atentando para as coisas realmente importantes, que são a vida e a morte e a vida após a morte. Há pessoas que estão agora pensando sobre estas realidades essenciais, a vida e a morte até então não estavam pensando. Esse Covid-19 veio e mostrou que o homem não é nada sem Deus, não é nada sem Deus, queridos. O dinheiro agora não pode nada contra esse vírus. A gente viu a morte do presidente do Banco Santander, lá em Portugal. Se esse vírus pudesse ter sido eliminado pelo dinheiro, esse seria um homem que não estaria contado entre os mortos. O ministro da Saúde no nosso país, Mandetta, disse que se nós não formos para dentro de casa e guardar quarentena, a saúde pública vai colapsar, não só a saúde pública, a saúde privada, de modo que não importa se você é político, se você tem influência, se você é uma pessoa que sai nas capas de revistas sociais, não importa o seu dinheiro, não importa a sua idade, não haverá aparelho respiratório, e maca e quarto para você. Olha o que o Covid-19 fez. E isso mostra o quê? Que o homem não é nada sem Deus. E aí, querido, eu quero te perguntar, como está a sua vida com Deus? Você já se conscientizou dos seus pecados, ou para você está tudo normal? Está tudo normal, pastor. Não está não. Nós estamos sempre a um passo de uma grande surpresa. Nós estamos sempre a um passo do desconhecido que há de nos impactar. Ei, você precisa de Jesus Cristo para neutralizar o coronavírus espiritual dentro do seu coração. Eu quero dizer a você, essa onda aterrorizante vai passar. Isso não é o fim do mundo. Covid-19 não é o fim do mundo. Quero convidar o Saulo já a se posicionar aqui à frente. Covid-19 não é o fim do mundo, tá bom? É só uma epidemia. Está lá em Lucas capítulo 21, versículo 11. Faz parte dos sinais da volta de Jesus, mas ei, essa epidemia, coronavírus, aponta para um Deus que é verdadeiro, porque Ele disse na sua palavra que a sua volta há de ser antecedida por epidemias e fome. O próximo sinal da vinda de Jesus é fome, e olha, vai vir fome aí depois dessa epidemia. E você que é cristão, demonstre a sua generosidade, demonstre a graça de Deus em você a ponto de fluir essa abundância que Deus tem lhe dado para estender as mãos aos outros. Empresários vão quebrar, profissionais liberais vão de ficar sem dinheiro, se esta epidemia se prolongar por muitos dias, e é hora da igreja estender as mãos e abençoar o próximo. Mas olha, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O mundo não acaba com a epidemia coronavírus. Se você está com medo do mundo acabar com o coronavírus, não vai acabar, te garanto isso. A humanidade já venceu a peste negra, ou a peste bubônica, que também nasceu lá na China, no século XIV. China, Índia, e foi levada para a Europa. E em 1347 a 1350, morreram mais de 50 milhões de pessoas na Europa, e o número é muito maior durante todo o tempo que a peste negra esteve na Europa. A humanidade também não acabou com a gripe espanhola,
Gripe espanhola que só tem o nome de espanhola. Ela nasce lá nos Estados Unidos. Em 1918, ela toma a Europa. Milhões de pessoas também morreram. E agora nós estamos na onda do coronavírus. Uma pandemia tocou o mundo. O mundo não vai acabar com o coronavírus. Mas o coronavírus é um sinal, é um alerta, é um indicativo de que o Senhor Jesus Cristo voltará, e você é indesculpável diante de Deus, porque o coronavírus será uma testemunha a favor da verdade de Deus e contra você, porque diante de Deus, Deus há de dizer: olha, o coronavírus te avisou, se você não se voltou para o meu filho Jesus, a escolha foi sua. Ei, se você ainda não se voltou para Cristo, essa é a hora. Volte-se para Cristo, volte-se para Cristo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Talvez você só está preocupado com o dinheiro que você vai deixar de ganhar, ou talvez você esteja só preocupado com a sua saúde física. Eu estou preocupado com você, com algo infinitamente mais importante